Ok, está gravado. Gravando. Pois bem, a gente hoje vai entrar. Então, boa noite primeiro aí, o pessoal, tá? Que já chegou. Hoje nós vamos entrar numa nova série da franquia. O professor Marcelo falou sobre a série clássica, né? Trabalhou 3 episódios e nós vamos seguir o mesmo esquema. Eu vou trabalhar 3 episódios também, mas da série seguinte, que é Star Trek Next Generation, né? Ou como ficou conhecido no Brasil, Star Trek A Nova Geração. É evidente que ela em termos técnicos, né, de produção, até de roteiro também, ela é bem superior à série clássica. Mas ela marcou assim algumas diferenças. Uma coisa que ficou muito marcada nessa série foi a morte do criador de Star Trek, o Gene Morreu bem Roddenberry. nesse período, Morreu, né? ele morreu na terceira temporada. Na terceira temporada ele morreu. Né? A série começou em 87, então em 90 ele veio a falecer. Isso mesmo. Daí o que nós vamos, Kleber, bem-vindo. E o que nós Valeu, vamos trabalhar boa noite. hoje é o episódio 4 da terceira temporada, né, que tem como nome, né, no nome do episódio, eu não vou me atrever a falar em inglês, porque meu inglês é bem ruinzinho para falar, mas é quem observa os observadores. É uma frase que foi retirada de um poeta romano, né, de nome Juvenal, né, que fez um poema e tinha essa frase. Essa frase ela foi traduzida de várias formas, né? Quem vigia os vigilantes, quem guarda os guardiões, né? Aliás, na tradução original é essa frase: quem guarda os guardiões. Mas aqui na série na tradução brasileira, ficou como quem observa os observadores. Né? Foi escrito pelo Richard Manning, que era até então um dos roteiristas que mais participaram do Star Trek. Essa, na verdade, foi a última dele. Né? Depois desse episódio, ele saiu, né? E não participou mais de Star Trek. E do Hans Benner, que ficou mais um tempo, né, com a direção aí do Robert Wimmer. Hoje eu tô gastando inglês, hein? Segura aí a onda, cara. Como eu falei, a gente tá na série Star Trek A Nova Geração, que vem logo depois da série. Logo depois não, né? Foi o que a diferença foi de... Me ajuda aí na matemática. A série clássica terminou em 69 e a Nova Geração começou em 87. Qual foi a... Dá 18 anos. 18 anos, né? Isso. Bastante tempo. Eu gostaria primeiro, antes da gente entrar no episódio, apresentar o elenco de personagens principais da série. Tá? Assim como na série clássica tinha ali aquele grupo que aparecia mais vezes, né? Que era o Kirk, o Spock, o McCoy, né? O Scott, Chekhov, o Zulu, né? O Uhura, né? E por aí vai. Na nova geração, né, tem uma nova
um novo grupo, né, de personagens que acabam se tornando aqueles principais, que é o tenente, né, o comandante Data, que é um androide, né, que no decorrer da série ele começa a querer experimentar essas questões da emoção humana, né, e tudo mais. Na série atual do Capitão Picard, né, aí não, aí vou dar spoiler, né? Tem gente que não viu ainda, né? Mas ele tem uma dinâmica muito interessante, assim como o Worf, né? Que é um Klingon que era na série clássica, né? Inimigos da Federação. Já aqui na nova geração, o Worf é ele começa como um chefe de estatística não, de táticas, né? Chefe de táticas. Depois ele passa a ser chefe de segurança, né? Tem também, né, a conselheira Troy, que é uma humana. Tem a mãe dela é humana e não, é isso mesmo. A mãe humana e o pai dela é um. É o contrário. A mãe dela é betazoide e o pai dela é humano. Pai humano. Isso. Perfeito. Ela é sensitiva, né? Ela sente as emoções, né? E essa coisa faz parte do lado betazoide dela. Né? Tem o George LaForge, que é um humano, mas ele nasceu cego, e essa viseira que ele usava ajudava ele a ver, né? Ele via assim, era tudo vermelho, não é? Ele enxergava tudo vermelho, né? Mas ele era cego de nascença. A doutora Crush, né? Beverly Crush, que tem aí um lance também com Picard no decorrer da série, né? O segundo no comando, né? Que é o tenente William Theodore Riker. Que na verdade o Picard chama ele de número 1, né? Número 1, né? O comandante. Ele é comandante. Comandante, né? Comandante. Acaba sendo o segundo no comando, né? É aquela que na ausência do Picard é sempre ele que assumia. E o capitão da Enterprise D, né? A série começa com a Enterprise D, depois ela termina com a Enterprise E, né? O capitão Jean-Luc Picard. Aí, essa série da nova geração, ela passa aproximadamente 70 anos depois das missões finais da tripulação original da Enterprise, né, que era sob o comando do capitão James T. Kirk. Quem interpreta o capitão Picard é o Patrick Stewart, que foi uma surpresa, até porque o Patrick Stewart é um ator britânico, né, que estava acostumado a teatro, né? Inclusive, quando ele foi anunciado como novo comandante da Enterprise, ele foi anunciado como um ator shakespeariano em Star Trek, né? E o Patrick Stewart, o pessoal na primeira temporada, o pessoal reclamava um pouco dele, porque ele era bem chato. Ele exigia que o pessoal tivesse ensaiasse as falas e tudo mais, porque ele era acostumado com isso, né? E o curioso é que ele não tinha noção do que era trabalhar na série de Star Trek, né? Aliás, ele é de uma época em que um ator trabalhar na TV era visto como uma decadência, né? Ator mesmo, segundo o que se achavam, né? Era aquele que trabalhava ou cinema ou no teatro, né? Trabalhar na TV era uma decadência. Mas 2 anos depois que ele estava no elenco, ele foi convidado para uma convenção de Star Trek e ele, né, segundo o que ele relatou,
ele falou assim, olha, eu estava lá esperando assim que eu ia chegar e encontrar umas 100 pessoas, 150 pessoas ali, né, que gostavam da série, e ele se surpreendeu porque quando ele chegou tinha mais de 5.000 pessoas no local, né, e aí ele viu a dimensão do que ele estava se metendo. E o Patrick Stewart acabou virando, né, ator de dois grandes ícones da cultura pop, né, que é o Capitão Jean-Luc Picard e também o Professor Xavier dos X-Men, né, que acabou virando também a cara do Picard, né? Você olha assim, fala em Professor Xavier também, você lembra da cara do Picard, né? Então, essa é a nova geração, né? Eu, particularmente, gosto demais da nova geração, e eu estava até falando com o Marcelo aqui, né? E eu, com certeza, o Kleber vai discordar, mas eu considero o Capitão Picard o melhor capitão de Star Trek, né? Não só pela atuação do Patrick Stewart, que ele se doa mesmo no personagem, mas o personagem em si, ele é curioso, né? O Marcelo estava até falando aqui, o Capitão Picard é aquele cara mal-humorado, né? Que está sempre brigando, e realmente, ele é um cara mal-humorado, não gosta de criança, né? No início ele não gosta muito de criança, ele fica naquela... mantendo a distância, né? Mas é um personagem muito diferente do que o William Shatner entregou na série clássica, né? O Picard não é aquele galanteador, isso fica ali por conta do comandante Riker, né? Ele não é galanteador, ele não é um guerreiro, não é lutador, né? Não é soldado, ele é, de fato, aquele capitão de uma nave de exploração, que é o objetivo da Enterprise, né? Star Trek não é não nasceu como uma série de aventuras, de ação, aliás, de ação, mas sim era uma série que tinha por objetivo mostrar essa raiz de exploração do desconhecido, né, de coisas novas e tudo mais. Eu falar, Cleber? Quero sim. Eu estava pensando nisso, você está falando ontem, né, coincidentemente. Eu acho até que, primeiro eu quero dizer que eu concordo com você, né? Eu acho que o Picard é o capitão mais interessante assim que a gente tem nas séries todas, apesar de eu gostar muito também da Capitã Janeway, né, lá da Voyager, né? Mas eu acho bem interessante também o Capitão Picard. Mas eu estava pensando nisso que você falou. Eu acho que a primeira série, a série original, ela tinha mais essa pegada de aventura, como aquelas séries de ficção científica dos anos 60, Perdidos no Espaço, essas outras coisas. Apesar desse tom mais reflexivo e crítico que a série acaba tendo, né? Mesmo em relação a outras séries. E eu acho que como isso se destacou, né? Eu acho que os interessados, os fãs, os espectadores se interessaram por essas discussões filosóficas, por esses intertextos literários shakespearianos que tem na série, esse tom crítico, né, em relação às questões sociais, como isso despertou muito interesse das pessoas naquele primeiro momento. Quando eles fizeram essa segunda série, né, a nova geração, eu acho que eles acabaram focando um pouco mais nisso, né? Mas eu acho que essa coisa da aventura, da ação, tem muito mais na série original. Eu acho que eles ficaram com a melhor parte nessa segunda. Assim, tanto que a crítica que os produtores fizeram ao primeiro episódio, o episódio piloto, né, que ainda era o capitão, o capitão lá, Pike. O Pike, então, o Christopher Pike, era que não tinha muita ação,
no episódio, né? Essa foi a discussão. Falou, isso daí está muito filosófico, isso daí está muito... Né? E realmente aquele primeiro episódio, episódio piloto, se você parar para pensar, ele é de quebrar a cabeça. Né? Uma coisa muito interessante. E eu creio que a nova geração retomou essa pegada. Né? Apesar de ter muita ação também, né? Principalmente por causa dos Borgs, né? Como os Borgs são inimigos assim que não dá para ficar discutindo filosofia com eles, né? Tem que partir pro abraço mesmo, porque o negócio pegava. Né? E também tem os Romulanos, né? Os Romulanos também que é um povo bélico, né? De guerra, que gostava disso. E eu acho que até a nova geração retomou, né, esse caminho. Mas em compensação você tem o Q, né? Que é O um que personagem recorrente e que divertido, né? é divertido e faz muita reflexão sobre a humanidade, é sensacional. E o que é interessante é que ele depois ele vai participar de três séries seguidas, né? Ele aparece depois, né? Mas a gente chega no que, de alguma forma a gente chega no que. Bom, sobre o episódio. Quem observa os observadores? Como que o episódio começa? A Enterprise, né, ela recebe uma comunicação para prestar socorro a uma equipe antropológica num planeta chamado Mintaka III. Como diz o Marcelo, eles gostam de colocar, nomear os planetas com numeral romano, né? Mintaka III, né, que está justamente estudando, né, de forma camuflada um povo, né, que tem características similares às dos vulcanos. Vulcanos é o povo do Dr. Spock, do Sr. Spock, né? Mas não são os vulcanos, tá? Eles têm características similares, né? Eles são até vistos como proto-vulcanos, né? Uma raça que se desenvolve, que evolui paralelo aos vulcanos, que são muito parecidos, mas eles estão ainda no equivalente terrestre da Idade do Bronze. Tá? Então, eles acabaram de sair das cavernas, estavam construindo as suas primeiras habitações com cabanas, né? Feitas de pele de animais, essas coisas. E acontece que dá uma pane no local e a camuflagem ela é desfeita, né, durante um tempo, e um dos pesquisadores, chamado Palmer, ele é ferido e se perde na região. Logo no início da série, né, explode e ele é jogado para fora, né? E ele fica perdido ali. Então a série, o episódio começa dessa forma. Né? O que acontece? Aí, né, o pessoal da Enterprise vai até o local para atender os pesquisadores e eles tentam fazer aquilo de forma bem discreta. Mas acontece que um habitante do planeta chamado Lico, né, ele vê, né, a porta aberta do local da pesquisa, né, e ele vai lá xeretar. Ele está com a filha dele, né, a filha dele fica embaixo no da montanha e ele sobe para ver. E ele então, né, vê ali aquele pessoal estranho, né, tudo ali por perto, e ele acaba encostando em uma dos mecanismos, né, que trabalha com a camuflagem, e ele leva um choque muito grande e cai ferido. A doutora... como é que é o nome da doutora, cara? Eu sempre esqueço o nome dela. Esqueci o nome da doutora, cara. Vou voltar aqui. Crusher. Crusher. A doutora Crusher vai atender
e vê que ele está muito ferido e que ele precisa ser levado para a nave. Né? A filha do Lico, né, que foi o cara que ficou ferido lá, ela está escondida vendo tudo aquilo. E a doutora, então, pede para subir para a nave, né, junto com o Lico, que é o habitante do planeta que está ferido. Então, ela leva Lico até a nave, né, e chegando lá, ele acorda, né, e o professor, o Capitão Picard, ele fica muito nervoso com a doutora Crusher, porque eles estão quebrando a primeira diretriz, né, que é o seguinte, que eles não poderiam interferir na evolução de um povo, né, ou um planeta, né, que está ainda nesse processo evolutivo. Né? Eles não têm tecnologia, não têm um avanço da ciência, eles estão fazendo ainda esse processo de evolução de civilização, de sociedade e tudo mais. E o Picard, né, fica muito bravo porque quebrou a primeira diretriz. Doutora, né, ela sempre faz isso na série, né, não, mas o mais importante é a vida e tudo mais, tá? Mas o Capitão Picard, ele é bem frio, como diz o Marcelo aqui que estava conversando, ele é bem frio, né, e ele preza pela primeira diretriz. Não, a primeira diretriz tem que ser mantida. E ele pede, então, para a doutora apagar a memória recente do Lico, mas só que o negócio não funciona. Né? Ele volta para o planeta dele e ele passa a ver o Picard como uma divindade. É interessante porque eles estão saindo de um período de crenças, né, no sobrenatural. Eles estão deixando as crenças do sobrenatural e estão passando, então, a compreender a lógica. Tá? A lógica e a razão como uma filosofia de vida. E o Lico volta falando dessa divindade, né? Ele ouve o nome do Picard lá na nave e ele chama, então, a divindade de Picard, a antiga, né, um antigo deus deles, né, e que ajudava, segundo eles, né, ajudava na colheita, né, aquele típico processo mesmo da religiosidade na antiguidade. Tá? Ô Kleber, Marcelo, depois vocês dão uma olhadinha no chat aí que eu não tô conseguindo ver aqui, tá? Se tiver alguma coisa, pode. Mas está silencioso até agora. A pessoa só deu boa noite só. Tá bom. Vocês viram o episódio, gente? Esse pessoal aí, vocês viram o episódio? A Sueli disse que sim. A Sueli eu sei que vê mesmo, cara. A Adriene também viu. Eu também. Isso. Não, pelo menos 2 pessoas falaram que viram aqui, né? A Aline também, olha só. Agora tá aparecendo aí os track. Pois bem, então ele passa a ver toda a tecnologia da nave, da Enterprise, como algo sobrenatural. E ele começa, então, a adorar Picard como uma divindade e reacende, então, um culto antigo que eles tinham. O chefe de pesquisa, da equipe de pesquisa, que estava lá camuflado, né, ele olha aquilo, né, depois que Picard vê o estrago todo que fizeram, né, o Riker e a conselheira Troy, eles vão disfarçado lá para ver como que ficou a situação depois da volta do Lico, né, e do que ele viu, e eles veem que, na verdade, eles estão vendo o Picard como um deus, né, e tudo aquilo como algo sobrenatural. Né? E o chefe da equipe de pesquisa que estava lá vê aquilo como um estrago inevitável. É o que ele faz? Ele pega e fala com o Picard, olha, vai lá e vai, cumpre seu papel como divindade. Né? Vai como um deus lá e dá um rumo, pelo menos um rumo espiritual, né, aos mintaquianos. Né? Pelo menos um rumo espiritual. Né? Na verdade, o que ele estava querendo dizer para que o Picard fosse lá e falasse como Deus, olha, vocês têm que seguir aí mesmo, né, esse caminho que vocês estão, né, enfim. Mas o capitão, ele se recusa.
né? Ele tem uma fala bastante enfática, né? A gente vai ver isso mais à frente, né? Ele se recusa a isso, né? Em vez disso, o que ele faz? Ele decide trazer a líder do Mintakiana a bordo para convencê-la de que ele e sua tripulação são mortais, são meros seres vivos, que são iguais a eles, e que eles tinham só era uma tecnologia muito avançada, né? E o Picard faz isso. Porém, né, ao retornar ao planeta com o Picard, eu estou falando bem resumido, tá, gente? Para a gente não ficar muito tempo falando aqui do episódio. Então, a líder, ao voltar ao planeta com Picard, Lico, ele está a ponto de matar a Troy, que estava disfarçada, né, com uma flecha, para aplacar a fúria de Picard, a divindade. Né? Então, o capitão tenta ali convencer ele de que, olha, não é nada disso, né, eu sou como você e tudo, mas Lico, né, tá cego ali por sua fé, e ele acaba atirando em Picard para provar, né, que Picard é uma divindade, e ele fica chocado quando vê o Picard gravemente ferido. Né? É claro que com toda a tecnologia da Enterprise, Picard é levado para a nave, a doutora Crusher cuida de Picard, e então termina o episódio com Picard voltando, né, explicando, né, para aquele povo de que eles são, na verdade, humanos, né? Eles acabam reconhecendo isso, e que a evolução deles como civilização, como povo, vai continuar. Eu esqueci alguma coisa, gente? Tem algum ponto aí que acha que deveria ser lembrado? Não, acho que do episódio, assim, da trama, não. Acho que tá isso mesmo. Agora, na discussão que a gente vai aprofundar aí Isso, não, a análise. exatamente. Pessoal do chat, tá tudo bem aí? O pessoal que não assistiu o episódio, entendeu esse resumão, né, de 20 minutos do episódio, tá legal? Entenderam? Ótimo, tranquilo, tá? Então vamos lá. Pois bem, agora sobre o que nos entrega o episódio. Agora eu quero começar com uma pergunta. Você já imaginou um encontro hipotético, né, de uma civilização que acabou de passar pela Idade do Bronze com uma que viaja o universo em naves estelares? Imagina isso. Uma civilização acabou de sair ali das cavernas, de morar nas cavernas, estão construindo ali as primeiras casas, as primeiras cabanas, né, e barracas e tudo, com uma que já tem, né, uma evolução tecnológica a ponto de viajar pelas estrelas, pelo universo. O que aconteceria nesse encontro? O que vocês acham que aconteceria? Olha, deixar o pessoal responder. A Adriane vai falar. Oh, que isso? Ah, seria aquela coisa assim, eu imagino que seriam realmente vistos como deuses, porque tá vindo de tão longe, diferente. Para mim seria isso mesmo, seriam os deuses. Isso, seriam como deuses, né? Alguém mais quer falar? Eu vou trazer aqui porque teve alguém que já respondeu isso, né? Um autor de ficção científica, que é o Arthur C. Clarke, que é o autor de 2001, Uma Odisseia no Espaço, né? E também 2010, o ano em que faremos contato, né? E
Tem um outro filme, um livro dele muito bom também, que eu também já esqueci o nome. O professor Vitor, trabalhou em 2001 aqui no Tel Geek, né, e de forma fantástica, né? O Arthur C. Clarke, ele elaborou 3 leis que chama as leis da ficção científica, né? Que é a primeira lei, né, que ele diz: quando um cientista distinto e experiente diz que algo é possível, é quase certeza que tem razão. Quando ele diz que algo é impossível, ele está provavelmente muito errado. Segunda lei: o único caminho para desvendar os limites do possível é aventurar-se um pouco além dele, adentrando o impossível. E a terceira lei, que é a que nos interessa, né, é que quando ele diz assim, ó, qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. Né? Fantástico, né? E, de fato, ó, a Adrienne falou, olha, eles vão ver como deuses, né? Ou seja, é algo mágico, é algo sobrenatural, né? O Arthur C. Clarke, ele vai dizer, olha, qualquer tecnologia avançada, até para nós, se tivéssemos hoje contato com uma tecnologia que nós desconhecemos, nós também veríamos, de alguma forma, aquilo como algo sobrenatural, algo mágico, né? E em muitos aspectos, Star Trek trabalha esse conceito, né, do Arthur C. Clarke, né, de que alguns povos, ao verem uma tecnologia muito avançada, acabam confundindo aquilo com magia, com divindades e tudo mais. Não é uma coisa original isso, tá? Haja vista quem leu eram os deuses astronautas aí do Eri von Dijk, né? Isso. Que trabalha também com essas hipóteses de que muitas experiências com deuses, com o sobrenatural no passado, na verdade, passou pelo contato com civilizações avançadas. É claro que eu, particularmente, não acredito muito nisso, né? Igual eu falo, tento explicar, né, a construção das pirâmides, tento explicar ali, né, as estátuas na Ilha de Páscoa, no Chile, né, como algo, né, que teve a ação de civilizações mais avançadas, mas não. Né? Eu entendo até aquilo ali como realmente a ação, né, de humanos, né, dos povos da época. Então, o episódio ele começa com essa ideia, né, de que esse povo, né, desse planeta tem contato com algo que eles desconhecem e por isso, né, algo que eles desconhecem e avançado e por isso eles passam então a entender aquilo como algo mágico, algo sobrenatural. Né? Quando o chefe de pesquisa pede para o Picard descer como um deus, né? A resposta do Picard, né, eu não coloquei lá, mas a resposta dele é muito interessante, porque ele fica extremamente revoltado, mostrando aí todo, né, Marcelo, todo o seu mau humor, né, com o chefe de pesquisa, né, e a fala dele é interessante, que ele diz assim, olha, isso é horrível, né, o doutor Barron, né? Seu relatório descreve quão racionais são essas pessoas, ou seja, eles estavam ali camuflados estudando aquele povo e o relatório que eles já tinham feito já diziam que eram pessoas racionais. Né? Então ele fala, olha, o seu relatório descreve quão racionais são essas pessoas. Séculos atrás, elas abandonaram sua crença no sobrenatural. Agora você me pede para sabotar essa realização, enviá-las de volta à idade das trevas, da superstição e da ignorância e do medo? Não, né, diz o Picard. É claro aqui que você vê, você vê aqui,
né, Star Trek sendo Star Trek, né? Eles primeiro levantam uma crítica ferrenha à religião, né? Veja bem, eles levantam essa crítica, porém, né, há de se salientar que não é todo episódio que vai para esse caminho, né? O Picard, ele levanta uma questão que é muito pertinente para a nossa reflexão. É uma civilização que está avançando, né, e que perde, né, a sua crença no sobrenatural e passa, então, a trabalhar a razão e a lógica. Isso não significa, né, optar pela razão e a lógica não significa uma falta de espiritualidade, né, mas sim que eles abandonaram antigas crenças e começaram a ter uma experiência diferente do que eles tinham no passado, né? E o Picard, né, de forma bastante enfática, ele diz: não, eu não vou voltar lá e dizer que eu sou um deus, né? Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer com que eles mantenham, porque a ideia era essa, que eles até continuassem do jeito que eles estavam caminhando, mas agora sob a orientação de uma ordem divina, né? Nem dessa forma o Picard aceita que fosse desse jeito, né? Então ele é bem enfático nisso. Agora você me pede para sabotar, né, todo esse processo, né, para enviar essas pessoas de volta à idade das trevas, da superstição, da ignorância, do medo, né? Então ele não aceita essa proposta, né, e ele prefere então ir buscar a líder daquele grupo e mostrar para ela, né, que não havia nada de mágico ali, mas sim apenas tecnologia avançada que um dia eles também alcançariam. Ok, gente? Tá tranquilo aí? Estão entendendo? Ou estão boiando? Tá todo mundo boiando? Eu não gosto quando tá tranquilo, não, Aline. Eu gosto quando a coisa tá pegando fogo, sabe? Quando tá muito tranquilo assim, eu não sei, né? Então agita um pouco a vida aí, gente. A Joyce está processando, né? Eu espero que esteja processando. Eu perguntei se estava tranquilo. Então, tem que responder assim: tá nada, tá bombando, tá terrível aqui. Eu tô cheio de dúvidas na cabeça, né? Não, o palestrante, quando é bom, é aquele que coloca dúvida, né? Todo mundo entende. Pois bem, mas vamos continuar então. Vamos continuar. Você está procurando entender, Eliseu? A Maria, a Cidinha já falou que teve um contato, é isso, né? Engraçado, eu não estou podendo enviar. Eu saí do chat. Eu tive que sair do chat por causa do celular e agora não estou conseguindo ver as mensagens do chat. Eu tô vendo aqui de vez em quando. Tá bom. A, Vacilei. a Cidinha falou aqui de um caso lá no Paraná, não, no Pará, né, de um contato com OVNI. Eu não sei se essas coisas. Eu só não sei se isso é muito confiável. Sueli, foi interessante a construção feita por Lico. É isso, não é isso mesmo? O que seria a vontade? Então, a gente vai chegar aí, o Sueli. Tem documentos, eu sei desse caso aí, eu já vi alguns escritos. Pois bem, então o Picard não aceita, né? Só que aí, o que a Sueli até comenta aí, né, eles encontram o pesquisador perdido e ferido. A partir do encontro com Palmer, aí cria-se uma narrativa religiosa, cria-se um contexto religioso para tudo que estava acontecendo. Porque o Palmer estava na caverna junto com os pesquisadores, né, e eles acham estranho, porque eles colocam ele como um servo de Picard, né, e começam -se a questionar por que ele está ali, por que Picard abandonou
né? O Palmer, por que abandonou aquele homem? Né? Por que ele está ali ferido, né? E o Picard ainda não buscou? Aí começa a se criar, então, olha, vai ver que ele desagradou o Picard. Né? Vai ver que ele desagradou. Né? Ou então, ele talvez seja um servo que fugiu. Então você percebe que a partir de certas circunstâncias de contextos, né, diante de uma certa de um acontecimento, né, pode se criar ali todo um contexto religioso, uma explicação religiosa para aquilo que estava acontecendo ou por aquilo que eles entendem. Né? É interessante que o Picard, quando vê a situação, né, do reacendimento ali do culto antigo e tudo mais, ele pergunta ainda para o antropólogo, né, que é o chefe de pesquisa, pergunta, olha, e agora? O que a gente faz? E o pesquisador fala, olha, eles estão tentando entender o seu Deus. Eles estão tentando entender esse Deus. Então, o fato deles encontrarem esse pesquisador ali e criando toda essa narrativa, eles estão tentando colocar respostas diante daquilo que eles não entendem. Né? Diante daquilo que eles não estão entendendo, diante daquilo que eles não estão compreendendo, eles estão construindo, então, como a Sueli colocou aqui, né, no início, ela fala assim, olha, é interessante a construção feita por Lico. Né? Então, é a construção que eles estão fazendo, uma construção dentro de uma narrativa, de um acontecimento, a partir de um olhar religioso. Então, isso está acontecendo por quê? Olha, ele pode ter desagradado ao Deus. Olha, ele pode estar fugindo de Deus. Isso lembra algumas coisas, né? Na Bíblia também a gente vê gente que fugiu, né? Gente que fugiu de Deus, né? Gente que aparentemente desagradou a Deus e por isso estava sofrendo o revés. Então, a narrativa religiosa, ela tem essa capacidade, né, de construir a partir, né, de eventos com esse olhar religioso. Falar alguma coisa, Marcelo? Kleber? Eu estava pensando, quando eu estava vendo o episódio, justamente essa forma de se relacionar com o que consideram o ser superior, né? Eu me lembrei bastante do episódio que eu trabalhei, aquele episódio do Apollo, e assim, uma mistura do episódio do Apollo com o episódio do Vaal, né? Só que aqui está mais bem trabalhado, né? Eu acho que eles conseguiram aprimorar o roteiro, coisa que aquele episódio ficou muito frouxo, aquela coisa da primeira diretriz, eles acabaram interferindo, atropelaram, né, a cultura local, com os auspícios do Capitão Kirk, inclusive. E aqui não, aqui você tem realmente o dilema. Eu acho que são dois aspectos importantes. Então, esse dilema com a primeira diretriz e a reação desse povo com relação ao pessoal da Enterprise, né? E em relação à reação deles, especialmente desse personagem aí, eu achei muito interessante atribuir à divindade exigências que ela nunca falou. Exato. Isso é uma crítica severa à religiosidade judaico-cristã, né? É relação, né? É. Relação com a divindade. Hein? E assim, quando você estuda o Pentateuco e você fala assim, mas aqui não foi Deus que falou, isso é uma elaboração da redação do autor do Pentateuco, né? Dos escribas lá, dos sacerdotes. E não foi Deus diretamente que mandou fazer isso. Quer dizer, estão atribuindo à divindade disposições e exigências que ela nunca exigiu.
Isso, e a gente vai ver isso na fala da conselheira Troy, né? Aham, Que ela, quando ela tá para ser flechada, né? aham. Morta lá pelo Lico, ela diz assim: você tem certeza que é isso que Picard quer, que o seu Deus quer, né? Aí ela fala: olha, esse é o problema. Ele fica na dúvida, né? Ele fica pensando, ele, a filha dele, né? E aí ela fala: olha, esse é o problema de crer em um ser sobrenatural. Como determinar seus desejos? Ora, se ele é um ser todo-poderoso, se ele é um ser eterno, né, que está além do tempo, além do espaço, como que você determina o que ele quer? Como que você sabe qual é o desejo dele? Aí, o Marcelo, eu me lembrei, né, pessoal, eu me lembrei de Isaías, que Isaías já tem esse dilema, né, no primeiro capítulo de Isaías, que eu até coloquei aqui, né, no primeiro capítulo de Isaías, de 11 a 17, que ele, né, é o grande dilema que ele vive, né, e que ele coloca, então, como palavra, né, de Deus. Ele diz: olha, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados, nem me agrado de sangue de bezerro, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesses a pisar os meus atos? Aí ele vai dizer: olha, o que eu quero? É aprender a fazer o bem, procurar o que é justo, ajudar o oprimido, fazer a justiça ao órfão, tratar da causa das viúvas. Né? Ou seja, está dizendo: olha, quem disse para você que é só pisar no meu átrio? Né? Quem disse que isso é minha vontade? Né? Quem disse que Interessante, eu né? quero... Fantástico, cara, porque ele faz uma releitura até mesmo do Pentateuco, né? O primeiro Isaías faz uma releitura do Pentateuco, dizendo assim: olha, o sacrifício não é esse, né? O sacrifício não é para Deus, não é para Deus, não é sangue. O Quem disse que eu Osés quero vai na sangue? mesma linha de raciocínio, né? Exatamente, Misericórdia quero, não sacrifícios. e não sacrifícios, né? É interessante que eu vi aqui muito o Deus Picard, né? Na hora que ele desce, então, Brabão, mas justo. Brabão, mas justo. fala: pô, mas, cara, quem disse que eu quero isso? Né? É a pergunta que a conselheira Troy faz. Ó, você tem certeza que é isso que o seu Deus quer? Será que a gente já fez essa pergunta? Entendeu? Eu acho interessante esse episódio, porque são coisas assim que estão aqui na nossa, às vezes na nossa frente, a gente não tem uma visão muito clara sobre isso, né? Então vale também essa pergunta, né? Será que é isso que Deus quer? Antônio, eu fiquei pensando agora o seguinte: vamos tirar aqui da questão da Bíblia, porque a Bíblia é sempre um terreno muito minado, né? Muito Uhum, complicado, mas vamos pensar na história e nas atitudes das pessoas que começam a fazer as maiores atrocidades em nome de Deus. isso. E sempre dizendo: Deus mandou fazer isso, Deus mandou fazer aquilo. Né? E aí começa até a assumir políticas de morte, dizendo que está fazendo em nome de Deus. O que foi a Inquisição Uhum, na Idade Média, na Idade Moderna? Se não essa angústia deles de achar que Deus estava exigindo tortura das pessoas que não eram crentes como eles eram, que exato. eram dissidentes. Exatamente. Né? Então, assim, É, a gente pode até assim, tirar um pouco da Bíblia para não ferir as sensibilidades, mas ainda assim a história vai mostrar o tempo todo o quanto essa postura ela se repete na história. Ela está aí. mas é assim, tirar da Bíblia, talvez, né? Como você falou, mas olha só, não tem como você fugir também do texto, Que né? está Porque deixando claro esse problema, né? quer dizer, tem um problema ali, né? Tem Aí um a gente está problema. entrando aqui no campo assim, o próprio texto bíblico está mostrando que havia uma incompreensão do povo, ou das elites, não sei, aí tem que ver para quem ele está falando, né? Uma incompreensão
daquele povo lá de Judá com relação à vontade de Deus. É verdade. Aí a gente Deixa eu só não responder tem um que ter muito negócio aqui, medo, não. Marcelo. Pois não. O Marcelo, o Andréia, não tem esse negócio de receber no e-mail a presença, não, tá? Inclusive, hoje eu acho que nem vai ter a lista de presença, não. Lista de presença. Ninguém mandou pra gente, não. Tá? Mas deixa que depois... Mas fica registrado no chat depois, Isso. fica quem entrou, quem está efetivo participando. Então, dá para saber. Dá um pouco de trabalho, mas dá para saber. Quando o Picard aparece e impede o Lico de matar, né, ele fala, olha, eu sou... E a chefe lá da tribo, acho que o nome dela é Mina? Acho que é Mina. Ó, tem um microfone aberto aí. Tem um microfone aberto aí, ó. Então. Estranho, para mim aparecem todos fechados, só o teu aberto. Acho que é o do Marcelo Torres. Ah, é? Ah, tá, que aqui tem que ver mais, tá certo, tem muita gente na... Já fechou? Vou fechar aqui. Eu fechei aqui. Ah, tá. Já fechei. Tá. Então, aí, quando o Picard aparece, ele quer mostrar para o pessoal que não. O Picard salvou a vida dele, o curou, e ele começa a fazer esse tipo de pedido, de exigência, né? Olha, traga minha mulher de volta. Né? Por que você não faz isso por mim? Eu falei de alguma forma, você está zangado comigo? Eu lhe dou a minha vida em troca. E aí, gente, entra uma compreensão da questão do sistema religioso sacrificial, que passa por esse processo de medo, culpa e sacrifício. Né? Medo daquilo que você não entende, que você não compreende, né? A culpa, de alguma forma, quando não é atendido, quando sente que não é atendido por aquilo que quer, e né, a garantia de que vai dar algo em troca, ou seja, o sacrifício. Né? Olha, se fizer isso por mim, né, eu faço isso daqui. Né? Então, nesse episódio você vê claramente que o Lico ele é esse modelo do sistema religioso sacrificial, né? Que tem essa coisa do medo, da culpa e do sacrifício. E aí interessante é que o que prova que ele não é divindade é eu esqueci o nome a líder do grupo dizer assim, olha, eu vi como eles vivem e como eles morrem, porque lá ela viu uma das integrantes do grupo de pesquisa, não é o grupo de pesquisa Tel Geek, não, do grupo de pesquisa lá do antropólogo morrer, né, que é o que convence ela de que eles são humanos. E aí, né, o interessante é que o episódio mostra pra gente que a morte, apresenta a morte como condição humana. Né? Então, seria a morte a comprovação de humanidade? Né? A morte é vista aqui, é colocada nesse episódio como um elemento de garantia de humanidade. Não são deuses. Por quê? Porque morrem. Né? Não são superiores. Por quê? Porque morrem. Né? Eles sangram. Né? Eles sentem dor, têm sofrimento, que é esse conjunto, né, de ideia de que o que é humano é finito, né, e pode acabar. Né? E eu achei isso muito, muito legal, muito interessante, essa forma como eles trabalharam ali. Eu só queria comentar isso, que nessa questão da morte, eu acho que aí o episódio
Você desligou o microfone, Marcelo. Sem querer, sem querer. A finitude é que diferencia o ser humano do divino. Isso. Né? E isso fica bem claro quando ela percebe isso aí. Eu vi como eles vivem e como eles morrem. Achei sensacional. Eu gostei bastante desse fechamento também, né? Porque tem a coisa da mortalidade e da imortalidade que está em jogo ali, né? Primeiro o lance da flechada, né? E ele sangra, né? E depois a própria pessoa, né? Apesar de tentarem mostrar a nave, toda aquela tecnologia, a pessoa só se dá conta de que não são deuses a partir do momento que percebe que uma outra pessoa na nave morreu. Morreu. A morte, essa coisa toda. Mas, apesar de eu achar muito interessante esse episódio, em relação aos episódios de religião lá da série original, eu acho a qualidade assim do roteiro muito superior, acho a discussão muito mais elaborada. Ao mesmo tempo, a ideia de religião parece muito uma ideia do senso comum, né? A origem da religião como uma tentativa de explicar coisa que a gente não entende, né? Eles não conseguem explicar aquelas pessoas que se materializavam e desmaterializavam, não conseguiam explicar aquelas pessoas diferentes que observavam e reconheceram como Deus, né? Que é um tipo de explicação muito já superada, né? Da origem da religião, muito do senso comum, né? Não trata de religião, por exemplo, como experiência, não trata de religião como sistema simbólico, né? Exatamente, simbólico, né? Como um jeito de construir o mundo, né? Por exemplo, eu senti falta, eu achei que ia ter tipo um altar, uma representação simbólica do Picard, entendeu? Eu acho que não deu tempo para isso. Não daria tempo. Reduz a discussão de religião à crença em deuses, né? Que é de reducionismo também. Mas também, eu acho que para uma série tá legal, né? A gente não vai querer que seja é uma série... discussão sobre teoria da religião. A verdade, se, por exemplo, fosse uma série tipo a da Netflix, essa história ia ser a temporada inteira, né? Aí eles iam explorar todos esses detalhes, né? Ia ter um episódio criando culto a Picard, né? Com cânticos e tudo. Isso. Coreografia. Os outros episódios da temporada, eles até trabalham a questão de símbolos melhor, né? De uma forma não tão profunda, mas trabalham. Né? Esse daí é aquele assim, café com leite, né? A religião, né? A ideia da aculturação, olha o perigo que né? Você chegar numa cultura e querer, né? Mesmo de forma acidental, né? Se apresentar com outra cultura diferente, e por aí vai. E a ideia da religião, do desconhecido como sobrenatural. O que eu não conheço, né? É algo sobrenatural. Para mim, a grande sacada, né, é uma coisa básica, que é essa questão assim, olha, é humano por quê? Porque morre. Né? Eu achei isso interessante no episódio. Digamos assim, é um dispositivo pragmático, né? De definição. O que é humano, o que não é humano. E aí, para ele, Jesus não seria divino jamais, né? Não seria, porque morreu. Porque morreu, mesmo ressuscitando, mas morreu, né? Então, morreu, perde né? o caráter divinizador, né? Exatamente. Entra aquela questão do conceito também que a gente tem de eternidade, né? A gente tem um conceito de eternidade que, às vezes, foge um pouco da própria... do próprio entendimento, né? Até porque a gente não conhece nada que seja eterno. Então, não sei. É uma outra discussão aí. Pois bem. E aí esse episódio, né, é um típico da mitologia de Star Trek, né?
essa ideia aqui desse episódio, apesar de ser bem trabalhada, né, ela repete, né, por exemplo, os 2 episódios que o Marcelo apresentou, né, de Vaal, lá, o Fruto Proibido e o Lamento de Adonis. Ele repete essa ideia sobre religião que está ali. O Lamento de Adonis, a gente pode dizer que é uma situação invertida, né? Porque o ser que está no planeta se considera superior aos que vão para lá. Isso, exatamente. Mas, ao mesmo tempo, né, ele também faz crítica a qualquer ideologia que obscureça a razão e a lógica. Até a ideia do chefe, né, de pesquisa, de que Picard se apresentasse como um deus para indicar o caminho, né? Sim. E tudo mais, né? E isso também é descartado ali, né? A fala do Picard é uma fala até agressiva, né? Mas que também nos faz pensar nisso daí. Bom, eu acho que é isso. Passei do horário, como sempre. Eu queria só deixar registrado em ata a qualidade do slide do nosso chefe. Tá lindo demais. Qualidade. A qualidade, muito bonito. Tá você botou os balãozinhos, o pessoal falando dos balãozinhos, recortou as imagens. Tem o Theo Geek aqui.